Você conhece a Deus? Ele te conhece profundamente? Você o conhece o suficiente para chamá-lo de seu Deus? Atos, capítulo 17, versículo 16 em diante. É um texto meio longo que nós vamos ler hoje, mas é importante lermos ele todo. Diz assim a palavra do Senhor: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e mulher por nome Dâmaris, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém. Pode se assentar. O livro de Atos ele foi escrito para relatar aquilo que os apóstolos realizaram, o ministério deles, não é? E há pouco nós ouvimos a diaconisa falar sobre servir, e a palavra de hoje é nada mais, nada menos do que isto, é sobre servir, é sobre evangelizar. E podemos colocar um título nessa mensagem: ao Deus desconhecido, ou então podemos colocar: evangelizar é preciso.
né? E há pouco o irmão perguntou: e aí, como é que está o seu espanhol? Né? E eu falei: estamos aí, né? Tá mal. Mas eu gosto muito de ler de vez em quando a Bíblia. Eu tenho um exemplar da Bíblia em espanhol. E em espanhol, o livro de Atos, não está escrito lá o título como Atos dos Apóstolos. Lá está escrito Actos del Espírito Santo de Deus. Então, eu gosto mais desse título do livro de Atos, Atos do Espírito Santo de Deus, do que Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque nada mais, nada menos que o Espírito Santo é quem faz em nós, quem realiza o querer e o saber de Deus é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Tanto é que Jesus disse aos seus discípulos: não vão fugir, não desapareçam, não se separem, mas se juntem tudo num lugar em Jerusalém e esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eu vou para o Pai e enviarei outro, o Consolador, aquele que estará com vocês, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós evangelizamos, quando nós tomamos a atitude de falar sobre Jesus, não somos nós. Quando nós pregamos aqui na frente, não somos nós. Eu creio nisso. Por isso que tem que haver uma grande reverência quando se está ouvindo a palavra de Deus, quando se está pregando a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que age através de nós, através do pregador, através do ministério de louvor, né? Então, eu creio exatamente nisso, porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos traduzir nada sobre a palavra de Deus. Nós vemos na televisão alguns programas, pessoas falando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, mas sem o embasamento do Espírito Santo de Deus, a palavra é morta, porque o Espírito é que dá a vida, o Espírito é que vivifica, a letra mata, né? E nós temos aqui o nosso pastor, que ele é um escritor, mas também existe um versículo que diz: não há limites para fazer livros, mas o muito estudar é enfado da carne. Não estou aqui fazendo propaganda contra os livros, ok, pastor? Não fique preocupado, não é isso. Eu só estou falando que a letra, por ela só, não resolve nada. Aliás, nem tinha planejado falar isso, não está nas minhas anotações, mas como dissemos, é o Espírito Santo que faz em nós, é o Espírito Santo que nos dirige a fazer. Mas vamos lá. Tem coisa, sabe, que me deixa profundamente triste. Muitas coisas nos entristecem. Mas uma que me deixa muito triste é que quando eu venho para cá, para esse templo, para a igreja, para esse prédio, para esta reunião, quando eu venho para cá, eu passo por algumas igrejas. E algumas delas estão lotadas. Tem carro no estacionamento lotado. Você olha lá dentro, ela está lotada de pessoas lá dentro. Mas essas igrejas, ou pelo menos umas duas delas, como diz o texto aqui, eles são um tanto quanto supersticiosos. Então fica difícil a gente classificar como igreja do Senhor. Fica difícil. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não viemos aqui para julgar. Quem vai vir para julgar é Ele. É Jesus Cristo. Quem julga é Deus. Ele é o justo juiz. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós estamos aqui para pontuar algumas coisas e, quiçá, que o Espírito Santo esteja nos ajudando a caminhar melhor com Cristo,
e a sermos mais servos, sermos mais usados e ousados na mão do Senhor. Não é? Então, nós olhamos para certas imagens de escultura e certas doutrinas. E essas duas coisas, tanto a imagem como algumas doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, as doutrinas, elas são um tipo de imagem que o homem cria, um tipo de regra que o homem cria para dizer que está chegando a Deus. Há até uma fala por aí afora que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira de Satanás. Só um caminho leva a Deus. Aquele que chegou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É apenas esse caminho. Não existe outro caminho. E aqui o texto está nos alertando sobre esta situação. Então, quando eu leio esse capítulo de Atos dos Apóstolos, uma coisa me entristece e outra coisa me conforta. E o que me entristece? É porque o apóstolo Paulo, enquanto ele estava esperando Silas e Timóteo, que já estavam para chegar, veja bem, é preciso evangelizar, e evangelizar é preciso. O apóstolo Paulo era um cara que não perdia tempo. Então, enquanto ele esperava Silas e Timóteo chegar naquele local, ele então observava. Ele olhava a situação. E o seu espírito se entristecia. O seu espírito se comovia dentro dele. Então, evangelizar é preciso, mas o que é preciso para evangelizar? Uma das primeiras coisas para você sentir a necessidade, porque o ser humano, para ele fazer as coisas, ele, infelizmente, o ser humano, para ele fazer as coisas, ele tem que sentir necessidade de fazer. Ele tem que achar que realmente aquilo lá é preciso fazer. E até ele cair a ficha dele entender que é necessário fazer aquilo ali, ele não faz. Ou faz meia boca, ou faz pela metade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é? Então, até você, para você evangelizar, você tem que começar a entender realmente que é necessário. Embora o nosso mestre, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então aqui já está uma ordenança. Vão por todo o mundo. O que é por todo o mundo? É aonde você estiver. No lugar que você estiver, prega o evangelho. O apóstolo Paulo escreve: insta, a tempo e fora de tempo. A tempo é quando a oportunidade te aparece. E fora de tempo é quando você cria uma oportunidade para falar de Deus para alguém. E essa semana, eu estava trabalhando e tinha um rapaz me ajudando. E ele ficava só, como se diz o pessoal lá da fazenda, pitando, né, fumando o cigarrinho dele. E aí teve uma hora que eu olhei para ele e falei assim: poxa rapaz, já é o quarto cigarro que você acende? Aí ele falou assim: né? Eu falei: eu não entendo a humanidade. Quando eu falei assim, eu não entendo a humanidade, aí ele falou assim para mim: o senhor é crente, né? Eu falei: eu sou. Daí ele falou: mas por que o senhor está falando não entende a humanidade? Eu falei: eu não entendo a humanidade. Não entendo o ser humano, porque o camarada bebe, o camarada fuma, o camarada se lasca de tanto beber, de tanto fumar e tal. Quando chega numa certa idade que ele fica doente, aí ele vai reclamar com Deus. Porque Deus me abandonou, por que eu peguei essa doença? Por que eu estou com esse câncer no pulmão? Eu não merecia isso. Ué, ele não merecia, mas ele mesmo procurou isso. Não é verdade? Então, eu peguei e falei para ele assim: rapaz, entenda o que Deus quer para a tua vida. O seu corpo é, ou é para ser, o templo do Espírito Santo. Aí ele: a minha mãe e meu pai, eles são da Igreja Assembleia de Deus. Eu falei: pois é, meu querido.
Mas é sua mãe e seu pai, não é você. Então, a oportunidade aparece. E nós temos que agarrar a oportunidade e imediatamente inserir, ou tentar inserir, enfiar a palavra de Deus na mente, no coração das pessoas em que está ao nosso redor. Mas enquanto nós não entendemos que é necessário fazer isso, nós não vamos fazer. E como que nós vamos entender que é necessário? Quando nós vemos uma situação dessa. Então, nós vemos que o homem, ele faz as suas escolhas, e nós não estamos aqui para julgar a escolha, mas ele faz as suas escolhas, e ele se perde. E nós somos o quê? Nós somos a luz e o sal para este mundo. Então, evangelizar é preciso. A primeira coisa, nós olhamos no versículo de número 16, já falamos um pouco sobre isso, mas vamos dar uma pincelada a mais. A primeira coisa é compaixão. É ter compaixão. E o que significa a palavra compaixão? Num português bem claro, traduzido no Aurélio, você pode olhar lá o dicionário e lá vai estar. Compaixão é sofrer com. É sentir a dor, é sentir o sofrimento do seu semelhante ao seu lado, que está ao seu lado, ou que você conhece. Isso é compaixão. Mas o que acontece muitas vezes com a igreja ou conosco? Nós nos fechamos dentro de nós mesmos. E por vezes, perdemos a oportunidade de sermos luz e sal. Eu vi uma oportunidade e aproveitei essa oportunidade. Mas eu também, nessa viagem que eu fiz esta semana, eu perdi uma grande oportunidade também de fazer diferença. E não só o testemunho, mas o testemunho também tem que ser contado, para que nós possamos aprender o que é o certo e o que é o errado. E eu tive a oportunidade de ficar pousando na fazenda. Tive a oportunidade de escolher ficar na fazenda com aquele espião ali, pousando no alojamento, ou ir para um hotel. Que eu sempre fiquei no hotel. Sempre o patrão me levou para o hotel. Mas dessa vez, ele me botou essa para escolher. E eu fui para o hotel. Mas ali, o Espírito Santo me deu uma chicotada. Porque eu poderia ter ficado na fazenda e eu perdi a oportunidade de evangelizar aquele povo ali com eles. E eu fui para o hotel buscar o meu conforto, ficar sozinho. Eu fiz errado? Não, eu não fiz tão errado assim. Mas estava errado no sentido de que eu poderia ter ficado ali e ser luz e sal para eles. Então, às vezes, nós temos que nos humilhar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto para podermos ser diferença, para poder evangelizar. É necessário ter compaixão. O nosso espírito tem que se comover dentro de nós mesmos, ou seja, tem que haver uma tristeza por aquela pessoa que está se perdendo. E aí a necessidade de falar de Jesus, de falar do Evangelho, vai aparecer em nosso coração. Quando nós nos comovemos, quando nós nos mexermos com compaixão, sofrermos com a pessoa. A segunda coisa que nós vemos aqui é observar. Todavia, sem condenar.
Para evangelizar é necessário observar, mas sem condenar. O que o apóstolo Paulo fazia aqui? Ele observava a cidade de Atenas. E o texto nos conta que ele viu como aquela cidade estava entregue à idolatria. E nós vemos a nossa cidade, nós vemos a nossa nação entregue à idolatria. Infelizmente, até hoje. E tem que haver uma tristeza quanto a isso. Não podemos mais nos calar. Chegou a hora de sermos diferença. Chegou a hora de, como se diz, pegar um pouco mais pesado nessas questões. Observar, contudo sem condenar. Nós já falamos de aproveitar as oportunidades, mas queremos aqui acrescentar o versículo de número 22, onde diz assim: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então, aproveitar a oportunidade. Esse povo aqui, eles tinham algo peculiar. Eles não faziam outra coisa a não ser se reunir para conhecer as novidades, contar alguma novidade ou criar alguma novidade. Eles não faziam outra coisa, eles se reuniam naquele lugar para saber as novidades, para saber as fofocas, para saber como a ciência talvez estivesse evoluindo, saber o que os astrônomos da época estavam descobrindo, e eles, quando viam algo novo, eles queriam saber o que era. Estava ali a oportunidade que o apóstolo Paulo esperava. Talvez ninguém percebeu essa oportunidade, mas ele percebeu. E então ele é convidado a falar mais. Ele começou a falar nas praças, ele começou a falar alguma coisa ali, já sobre o evangelho. Ele falou sobre ressurreição. Quando ele falou sobre ressurreição, todo mundo ficou assustado, mas ao mesmo tempo super curiosos. Porque provavelmente ninguém tinha falado sobre isso. Uma pessoa que estava morta, de repente, estava viva. Isso é ressuscitar, isso é reviver. Isso é viver outra vez, isso é ressuscitar. E era novidade grande para eles. Então, quem é esse paroleiro que está falando sobre essas coisas? Queremos saber quem é. E queremos saber de você. Falaram para o apóstolo Paulo: que história é essa? Que nova doutrina você está trazendo? Então, a oportunidade apareceu. Quando a oportunidade aparece para você e para mim, nós temos que agarrá-la e falar daquilo que está dentro do nosso coração. E aqui há um outro ponto importante. O que está dentro do meu coração? O que está dentro do seu coração? Compaixão por aqueles que estão se perdendo? Ou somente crescer em conhecimento? Crescer em conhecimento, em conhecer a Deus, isso é uma atitude de cristão realmente. É a atitude que está na palavra de Deus. Conhecei o seu Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não é verdade? Conhecimento é excelente, é muito bom. Mas o que realmente está no nosso coração? Só nos enchermos? Nos enchermos. Até abrindo um parênteses aqui também, eu vi um cientista falando, um cientista cristão, ele falando que quando uma molécula, por exemplo, uma molécula de cloreto, ela se enche até se estufar e ela começa a ficar muito cheia, né? E aí é usado o prefixo per, né? Aí denomina-se percloreto, né? E usa-se em outra substância
esse prefixo, per. E o amor nada mais é do que doação. O amor tem que se doar, ele doa. E quando ele se doa, quando ele se entrega bastante, quando ele transborda de amor, quando a pessoa transborda de amor, quando o amor transborda, ele se doa. E aí entra o versículo per. Quando o amor doa muito, ele faz o quê? Ele perdoa. Então, quando o nosso coração está cheio de Deus, está cheio de amor pelo próximo, ele vai manifestar perdão, ele vai manifestar a palavra de Deus, não somente em palavras, mas em atitudes, querendo ajudar, querendo amar até o nosso inimigo. Aqui nós ouvimos falar de servo. E na tradução que a irmã leu, estava falando em empregado. E quando nós fazemos o que o nosso patrão manda, o texto da minha Bíblia diz, nós somos servos inúteis, quando fazemos só aquilo que é mandado. Não é? E muitas vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus também. Quando fazemos? Quando entendemos aquilo que a palavra nos manda, mas nós nos fazemos além, não é? E se eu perguntasse aqui, não vou perguntar, não quero que ninguém levante a mão, não quero constranger ninguém, mas, quantos aqui amam o seu patrão? Aquele que paga o teu salário. Alguns, né? Eu amo meu patrão. Agora, quem aqui ama o seu inimigo? Quem consegue amar aquele que te fez mal? Quem? Aí é que entra o transbordar do amor. Alguém me disse essa semana, eu gostava daquele cara, mas depois do que ele me falou, eu fiquei chateado e eu fiquei magoado com ele. Quando eu fico magoado de uma pessoa, quando eu tenho mágoa de uma pessoa, não tem quem tire. Eu fico magoado e pronto, eu não quero nem falar mais com aquela pessoa. É assim que o mundo pensa. É mais fácil não falar mais com a pessoa do que perdoar, do que amar. É mais fácil. Não é? Conclusão. Ao Deus desconhecido. Esse foi um santuário, um altar, melhor dizendo, que o apóstolo Paulo observou. O altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Nota-se que esse altar está no coração de muitas pessoas, por aí afora. Vamos exemplificar aqui. Quando você pergunta para uma pessoa, você encontra uma pessoa na rua, e você resolve falar sobre Deus para ela, ou algum amigo seu, e você pergunta, você acredita em Deus? O que a pessoa responde? A maior parte delas vai te responder sim, eu acredito em Deus. Aí quando você faz uma outra pergunta e você diz assim, você acredita que Deus existe? A maioria das pessoas, 90% vai te dizer sim. Eu acredito que Deus existe. Pois é. Mas às vezes, dentro do coração delas, está esse altar ao Deus desconhecido. Quantas realmente conhecem a Deus?
Pergunta para a pessoa: você conhece a Deus? Ele te conhece profundamente? Você o conhece o suficiente para chamá-lo de seu Deus? O que acontecia aqui nesta cidade é que esse altar ao Deus desconhecido era como se fosse essas perguntas aqui. Eles sabiam que esse Deus existia. Eles olhavam como o ser humano olha a natureza, ele olha as coisas perfeitas, o ser humano olha até mesmo dentro de si mesmo, através de microscópios e de potentes microscópios que tem hoje, olha a complexidade que é numa célula, e ele é capaz ainda de ter dentro do seu peito um altar desse. Eles o honram como aquele que existe, aquele que fez as coisas, mas não honram como seu Deus. E aí a necessidade de evangelizar aparece. E aí a oportunidade de falar de Deus aparece. O apóstolo Paulo aqui, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele não julgou, ele podia chegar naquela reunião e descer o porrete, falar: olha as imagens de vocês, isso e aquilo, aquele outro, vocês são idólatras, vocês vão para o inferno, vocês isso e aquilo, aquele outro. Não, ele usou de sabedoria, ele disse: sabem, eu vejo que vocês são um pouco supersticiosos, mas eu também estive observando na cidade, vocês têm vários altares, vocês têm várias estatuetas ali, mas existe um que está escrito assim: ao Deus desconhecido. Pois saibam que esse Deus que vocês não conhecem, é exatamente esse que eu lhes prego, e é exatamente esse que eu sirvo. E aí ele começa a descrever: foi ele quem fez todas as coisas, de um só, fez todos os homens que existem sobre a face da terra. Ele determinou os tempos, para que buscassem ao Senhor. E se porventura, tateando, pudessem achar. Ainda que não está longe de nenhum de nós. Então, quando esse altar ao Deus desconhecido está no coração do homem, ele está exatamente assim, dessa maneira, tateando, procurando, tentando achar Deus de alguma maneira. Mas não o honram como Deus verdadeiro. Apenas para desencargo de consciência, eles respondem: não, eu acredito que Deus existe. Mas quando é confrontado sobre a real característica de Deus, o que realmente Deus é e o que realmente Jesus fez, aí ele dá um passo para trás. Mas se nós aproveitamos a oportunidade, aqui nós encontramos no texto, lá no versículo de número 34, nós encontramos que valeu a pena apóstolo Paulo ter esta sabedoria, valeu a pena ele evangelizar, valeu a pena ele estar em Atenas. Por que que valeu a pena? Porque ali entre algumas pessoas, o texto diz: todavia, chegando alguns varões a ele, creram, e entre os quais estava Dionísio e uma mulher por nome Dâmaris. Isso me faz lembrar de um evangelista que foi para a Coreia do Sul. A sua igreja não quis financiar esse evangelismo, mas Deus colocou no coração dele. E a sua igreja não quis financiar ele para ir para esse lugar. Alguns irmãos juntaram algum dinheirinho ali e deram para ele. E ele partiu então para a Coreia do Sul. E ele ficou lá evangelizando durante 10 a 12 anos aquele local. E ele ganhou uma mulher para Jesus. E ele discipulou essa mulher.
E ele ganhou essa mulher e o seu filho. Na época, esse filho dessa mulher tinha 16 anos. E ele voltou para o seu país, os Estados Unidos, não, Canadá. Ele voltou para o Canadá. Um tanto quanto entristecido, porque ele queria ter ganho milhares e milhares de pessoas. Mas ele ganhou essa mulher e o seu filho. E mais uma ou duas pessoas. Ele voltou um pouco triste. E alguns apontaram o dedo para ele dizendo, está vendo? A igreja tinha razão. Pois bem, esta mulher, este jovem, hoje, este jovem é o pastor fundador da maior igreja evangélica que existe sobre a face da terra. É o reverendo David Paul Henshaw. Procure conhecer na internet quem é ele, quem é a igreja dele. Para ir na igreja dele existem caravanas. Americanos vão de monte para lá, para essa igreja. A igreja dele, nos dias de culto, são os diáconos que organizam o trânsito da cidade. De tanta gente que vai. Então, evangelizar é preciso. Mesmo que chegue uma época da sua vida, você tenha ganho para Jesus, ganho com certeza mesmo. Para Jesus, uma ou duas pessoas. Você não sabe o que Deus vai fazer através daquela pessoa. Você não sabe aonde aquela pessoa vai chegar. Talvez as suas pernas, as suas falas chegaram até um ponto. Mas aquele que você ganhou para Jesus, entre aspas, ganhou para Jesus, aquele que você evangelizou e que está nos caminhos do Senhor, de repente vai chegar muito mais longe do que você. E você deve dar glórias a Deus por causa disso. Então, uma cidade inteira, um texto lindo como esse, uma sabedoria tremenda que o apóstolo Paulo teve. E no versículo 34, ali nós vemos que alguns varões creram e uma mulher chamada Dâmaris. Pesquise na Bíblia, pesquise na história. Quem foi essa mulher? Coloque-se de pé.